do estado de São Paulo, o grande deputado Flavinho. Senhor presidente, eu venho a essa tribuna para publicizar um ofício que acabei de receber da subprocuradora federal dos direitos do cidadão, a subprocuradora Débora Duprá. Eu a oficiei com relação àquele lixo chamado Queer Museu, aquele lixo de exposição criminoso que nós já denunciamos aqui nessa tribuna. Inclusive o próprio Ministério Público viu sim ali indícios de crime à pedofilia, incitação à pedofilia, crime de vilipêndio contra o sentimento religioso, entre outros crimes, mas especialmente nesses eu oficiei o Ministério Público, especialmente a Procuradoria-Geral da República, e recebi esse ofício e já passo aliás essa informação a todos os brasileiros que se sentiram profundamente ofendidos, repito, com aquele lixo cultural derramado, inclusive sobre as nossas crianças, porque crianças foram levadas de escolas ali para aquela exposição, e para que as pessoas entendam a gravidade da coisa, porque eu não trato o homossexual com a linguagem que eles mesmos se tratam nesse caso. Queer quer dizer viado, viadagem, e Queer Museu quer dizer exatamente isso. É o tratamento que eles se dão a eles mesmos, que nós, que respeitamos os homossexuais como eles têm que ser respeitados, não os tratamos assim. E foi levado para essa exposição, então, crianças. Ou seja, crianças foram expostas a peças, obras de arte, chamadas por eles, inclusive pelo curador da exposição, obras de arte, que ali tinham, por exemplo, hóstias, que até hoje eu ainda quero saber se essas hóstias, estarei fazendo essa indagação, se essas hóstias foram compradas ou se foram roubadas de alguma igreja, porque muitas igrejas são roubadas e hóstias consagradas são roubadas, e eu vou querer saber se essas hóstias foram compradas, qual é a procedência dessas hóstias. Mas esse suposto artista também ali escreveu palavras que não dá para eu dizer aqui, né? E não fiz também, não mostrei essas imagens, não dei visibilidade para esse lixo cultural, mas palavras de baixíssimo calão em hóstias e no altar que estava ali inclusive, tudo isso chamado de arte. Enfim, protocolei esse ofício e agora recebi a resposta da subprocuradora Débora Duprá, dizendo que ela já encaminhou, ou seja, o Ministério Público Federal viu sim indícios e pediu para que o Ministério Público lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, então faça as devidas investigações. Foi destinado ao Procurador Regional do Direito do Cidadão, o senhor Fabiano Moraes, e a subprocuradora, ela diz o seguinte: encaminho a Vossa Excelência para a ciência e adoção de eventuais providências, o ofício, ela cita o número, do deputado federal Flavinho, com denúncias sobre a exposição Queer Museu, cartografias da diferença na arte brasileira, evento cultural público com suposta promoção à pedofilia, discriminação religiosa e acesso de crianças a material adultos promovido pela empresa Santander Cultural. Subscreve então aqui a subprocuradora Débora Duprá. E por que eu também trago isso aqui nesse momento? Porque eu tenho visto matérias em várias agências de comunicação com falas do ministro da Cultura, que inclusive já está com o meu requerimento protocolado na Comissão de Cultura, para que esse senhor venha aqui dar explicações, e o ministro da Cultura dizendo que não aconteceu nada. Viu, deputada Rosângela? O ministro dizendo que está tudo bem. Não, imagina, não teve nenhum problema, inclusive captaram mesmo o dinheiro, ele está dizendo que captaram mesmo. O dinheiro ali, o Santander Cultural captou o dinheiro, os 800 mil reais, pela Lei Rouanet, e não aconteceu nada, gente. O que é isso? Esses obscurantistas, palavras que a gente escuta bastante aqui dentro também, não é? Esses obscurantistas, fundamentalistas, estão dizendo que houve ali crime? Não, no máximo, assim, eu acho que as crianças não poderiam ter entrado, mas, poxa, isso aí a gente vê depois. Irresponsável esse ministro, irresponsável. E se comprovado esses crimes, eu também moverei uma ação contra o ministro, por improbidade, por prevaricação. É um irresponsável que eu estou convocando aqui na Comissão de Cultura para dar explicações, porque um ministro não pode se dar a esse luxo de achar que o que aconteceu ali dentro daquela exposição foi algo tão simples assim, e crianças expostas a esse material. Então estou aqui publicizando essa resposta da subprocuradora, agradeço a subprocuradora por levar à frente essa investigação, porque sim, há crime, e se há crime tem que ser investigado, e nós não vamos mais
tolerar esses intolerantes dentro desse plenário, intolerantes pelo Brasil afora, intolerantes com a fé e com a religião no nosso país. Nos chamam de intolerantes, de fundamentalistas, mas fundamentalistas, esquerdistas, marxistas são eles. Eles são os intolerantes. E com esse deputado não haverá mais essa intolerância. Com relação a esses intolerantes, eu serei intolerante. Tolerância zero com todos esses intolerantes. Muito obrigado, senhor presidente.